perseverar na oração. Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Deuteronômio 6, versículos 4 e 5. Ouve Israel, Yahweh é nosso Elohim, Yahweh é um. Amarás, pois, Yahweh teu Elohim de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. O Shema deve fazer parte das nossas orações diárias a todo momento, não devendo nunca ser pronunciado sem de fato sentirmos exatamente o que estamos a dizer. Oração. Em Tiago 4, versículos 1 a 4, o apóstolo mostra que os filhos deste mundo lutam sem causa, não recebem ajuda, porque frequentemente negligenciam a fonte de todo o bem. E quando pedem a sua ajuda, é apenas para satisfazer os seus fins egoístas. Pedir egoisticamente é pedir mal. Tiago 4:3. Não há resposta para tal oração. Para obter respostas às nossas orações, devemos seguir o exemplo de Yeshua, que afirmou: não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. João 5:30. E como é que nós poderemos conhecer a vontade de Yahweh? Efésios 5:17. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Eterno. Estudar a palavra de forma diária, orar incessantemente para que Ele nos revele qual a sua vontade, e à medida que se vai fazendo luz na nossa mente e que nos apercebemos que o nosso proceder não está de acordo com a lei Torá do Eterno, então há que mudar o caminho e deixar os rudimentos antigos para nos poder revestir de santidade. Gálatas 4:3, Colossenses 2:8. O essencial é orar conforme a vontade do Eterno para recebermos a resposta. 1 João 5, versículos 14 e 15. A maioria das pessoas não percebe que a falta de fé não é mais nem menos do que a descrença de que o Eterno cumprirá a sua promessa ou manterá a sua palavra. A fé verdadeira não é um mero sentimento emocional que se desenvolve ao abrigar certos pensamentos respectivos ou ladainhas. A fé que provém do Eterno é simplesmente a nossa disposição, por meio de ajuda divina, de confiar em silêncio e pacientemente no Eterno para que Ele execute a sua palavra. Abraão teve essa espécie de fé. O apóstolo Paulo, falando dele, escreveu Romanos 4, 20 a 21. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Abraão confiou inteiramente no Eterno, que ele cumpriria suas promessas. Se não tivermos esta fé verdadeira, então há que pedir ao Eterno. A fé é uma dádiva do Espírito do Eterno. Tiago foi inspirado a escrever que é preciso ter fé para se receber resposta às orações. Tiago 1, versículos 5 a 7. Aquele que vacila não obterá resposta. Tiago 1, versículos 5 a 7. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e se dar-lhe-á. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. É comum nos nossos dias os pais ensinarem orações decoradas aos seus filhos. O pai frequentemente murmura umas palavras de forma rotineira de agradecimento quando está à mesa. O ministro ou pastor lê uma receita de memória, uma prece eloquente que deixa todos impressionados. Os frutos demonstram que raramente o Eterno ouve tais preces, porque geralmente não são respondidas. Isto ocorre porque as pessoas não clamam ao Eterno com todo o coração, Oséias 7,14, não suplicam com todo o seu ser, como faziam os antigos profetas e como Yeshua fazia quando orava. Na noite anterior à sua crucificação, Yeshua precisou do poder do Eterno para a provação que se aproximava. Realmente ele necessitava ficar perto do Eterno. Ajoelhando-se, começou a orar, pedindo que a vontade do Eterno fosse feita e não a sua. Lucas 22:44. Ele orou fervorosamente com todo o seu coração. Em Tiago 5,16, lemos que muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Deste modo, temos que orar ardentemente com zelo e fervor, se esperamos que o Eterno nos ouça. Devemos orar com todas as nossas forças e coração, sempre com atitude de energia e reverência total, como o Eterno requer ao recitarmos o Shema. Marcos 12, versículos 28 a 31.
Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Yeshua respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, Yahweh é teu Elohim, Yahweh é um. Amará, pois, o Eterno teu Elohim de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. O homem moderno considera-se autossuficiente e seguro de si, mesmo achando que pode prescindir da direção do Eterno. Não teme a ele nem respeita a sua palavra como fonte da autoridade sobre a sua vida. Temer ao Eterno e obedecer a sua palavra é a primeira condição necessária e a mais importante para se conhecer o Eterno. O temor do Altíssimo é o princípio da sabedoria. Provérbios 9:10. O homem carnal precisa reconhecer que ele é formado do pó da terra e que ao pó retornará, a não ser e até que receba o Espírito do Eterno, e assim poderá ser gerado com a vida eterna. A vida eterna é um dom do Eterno, Romanos 6:23, e não algo que já possuímos. Que é a vida? É como se fosse uma neblina que aparece por instantes e logo dissipa. Tiago 4:14. Temos a necessidade de temer ao Eterno, reconhecendo que a nossa vida está nas suas mãos. Devíamos ser humildes, reconhecendo que qualquer dom ou talento que tenhamos é nosso, porque foi o Altíssimo que nos concedeu. Ao aproximarmos do nosso Criador com essa atitude, respeitando o seu poder e a sua autoridade sobre nós, Ele ouvirá as nossas orações. Ao reconhecermos inteiramente a nossa própria fragilidade, então rogaremos ao Altíssimo como devemos. Pedro escreveu: revesti-vos de humildade, porque o Eterno resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5:5. A atitude de humildade e temor divino é condição vital nas orações em todos os momentos. Em Lucas 18, versículos 1-8, Yeshua contou uma parábola, ensinando-nos que deveríamos orar sempre e nunca desanimar. Ele mostrou-nos que mesmo um juiz iníquo finalmente atenderia ao clamor de uma viúva que continuadamente o incomodava. Assim deveríamos perseverar em oração, mesmo que o Eterno não responda de imediato. O Eterno fez muitas promessas na sua palavra, entretanto, em nenhum lugar das Escrituras prometeu cumpri-las de imediato ou da forma que cada um escolha. Às vezes é bem melhor que as nossas orações não sejam respondidas imediatamente, pois é desta maneira que o Eterno produz a fé paciente em nosso caráter. Hebreus 10, versículos 36-38. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haveres feito a vontade do Eterno, possais alcançar a promessa, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará, mas o justo viverá pela fé, e, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Tiago foi inspirado a escrever que a prova da vossa fé obra a paciência. Tiago 1:3. Ora, se o Eterno não responde às nossas petições imediatamente, temos que continuar a exercitar nossa paciência e continuar a orar até que ele responda. Hebreus 6, versículo 12. Não devemos importunar o Altíssimo desnecessariamente com caprichos ou vã repetições. O Altíssimo possui a sabedoria suprema para saber como e quando será melhor responder às nossas orações. Entretanto, se nós orarmos como fomos ensinados, segundo os tópicos fundamentais da oração, o modelo que Yeshua nos aconselhou, Mateus 6, versículos 9-13, sempre com o propósito de cumprir os fundamentos da fé, João 17:3, João 17:17, Mateus 5:16-17, Mateus 22, versículos 36-40, ele nos responderá: o Altíssimo sempre cumpre as suas promessas, portanto sejamos perseverantes, continuaremos a orar em fé e o Pai dispor-se-á a cumprir a parte dele. Não falamos exatamente para o remanescente em si, pois nós conhecemos a lei Torá e procuramos em tudo fazer a vontade do Altíssimo, mas como homens por vezes também decaímos. Romanos 7, versículos 21-23. No entanto, exatamente como a palavra diz, hoje são poucos os que conhecem realmente o verdadeiro Eterno. Raro é o homem que olha para o Eterno como tendo plena autoridade sobre a sua vida. Pelo contrário, a maioria dos homens exalta como Deus esta sociedade mundana, seus costumes, suas tradições e as suas práticas religiosas. Paulo, sob inspiração divina, escreveu Romanos 6,16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes para servos, para lhe obedecer, sois servos.
Se obedecermos e seguirmos os caminhos pecaminosos deste mundo, estamos a pôr esta sociedade e os seus costumes pagãos no lugar do verdadeiro Eterno. O Eterno quer mais do que a simples aparência e devoção, ele exige obediência. Nunca se deve apontar o dedo ao próximo, pois antes de ver o erro no outro, há que olhar para nós próprios. Lucas 6,41. Cada um de nós, sem se aperceber, coloca certas resistências. Por isso o Eterno ensina-nos que devemos perseverar sempre em oração constante. 1 Tessalonicenses 5,17. Pois para conhecermos o Eterno, há que ter sempre em atenção as palavras de 1 João 2,4. Como podem os homens persistentemente recusar a obediência aos mandamentos do Eterno e depois esperar que ele responda às suas orações? O apóstolo Pedro responde em 1 Pedro 3,12, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Pecar é simplesmente transgredir a lei Torá do Eterno. 1 João 3,4. Qualquer que comete pecado também transgride a Torá, porque o pecado é a transgressão da Torá. O Altíssimo não ouve as orações daqueles que persistem no pecado, no mal. Se obedecessem a Yahweh, teriam resposta quando orassem, e o Eterno não pareceria tão irreal para a maioria das pessoas. O Altíssimo atende a pessoa verdadeiramente arrependida e que está se afastando dos seus pecados. Lucas 18, versículos 13 e 14. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Ele não espera a perfeição imediata, pelo contrário, ele diz-nos em 2 Pedro 3,18, crescei na graça e conhecimento do nosso Adão e Salvador Yeshua. Ao procurarmos diligentemente o caminho de estudar a sua palavra, aprendendo mais e mais dia após dia, de guardar as suas leis, então ele atenderá e responderá. Mas se não atentarmos com diligência para a lei do Eterno, o resultado poderá ser bem diferente. Provérbios 28:9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a Torá, até a sua oração será abominável. Portanto, é uma ação que parte do coração e da atitude do homem. Se nos aproximamos do Altíssimo com espírito de humildade e de arrependimento, determinados a obedecê-lo no melhor do nosso conhecimento até então, ele nos atenderá. Mas para que os que conhecem a verdade não se justificam, as desculpas deles em desobedecer ao Eterno. Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Portanto, como pode ele, após essa declaração, retroceder na sua palavra e responder às orações daqueles que persistem em viver num caminho de iniquidade? Os crentes legítimos podem ter a confiança especial de que o Pai responderá às nossas orações quando somos obedientes, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. 1 João 3:22. Obedecer é uma condição essencial para sermos ouvidos, mas tudo o que pedirmos, devemos pedir sempre em nome da porta, em nome de Yeshua HaMashiach. Efésios 5:20, João 16:23, João 10:7. Após ter estado com seus discípulos cerca de 3 anos, ensinando-lhes qual é a vontade do seu Pai e o nosso Pai, seu Elohim, nosso Elohim, João 20:17, como obedecê-la, Yeshua disse: E naquele dia nada me perguntareis, na verdade vos digo que tudo quanto pedires a meu Pai em meu nome, ele vo-á-lo de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. João 16, versículos 23 a 34. Quando oramos ao Eterno, os versos já citados dão-nos o privilégio de empregar o nome do Messias e pedir com a sua permissão. Todavia, a maioria não compreende como se pode pedir em nome de Yeshua. Quando o nosso governo envia um embaixador a outro país, outorga-lhe autoridade para realizar certos negócios em seu nome. O embaixador pode atuar em nome do governo de seu país, porque lhe foi conferida essa autoridade como representante escolhido. Tal autoridade é limitada àquilo que o governo especificamente lhe autorizou. Se ele ultrapassar a autoridade delegada, a sua ação será nula e não será ratificada pelo seu país. É dessa maneira que devemos pedir em nome de Yeshua. O Mashiach conferiu aos seus discípulos o encargo de exercerem certas funções em seu nome, ou seja, com a sua permissão. Só teremos o direito de pedir algo de modo legítimo em nome de Yeshua quando sabemos que é da sua vontade e que será ratificado pela sua autoridade.
Os que vivem em Yeshua HaMashiach e são filhos do Eterno têm o privilégio de orar em nome de Yeshua, como ele esclareceu em João 15:7. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Recitar alegremente as palavras em nome de nosso Adão Yeshua no final de uma oração contrária à vontade do Eterno ou do Mashiach é absolutamente inútil. As palavras de Yeshua precisam de estar em nós e precisamos de pedir segundo a sua vontade. Precisamos de estar nele, pertencer a ele. Mas se alguém não tem o espírito do Messias, esse tal não é dele, Romanos 8:9. E o Eterno somente concede o seu Espírito Santo àqueles que lhe obedecem, Atos 5:32. Portanto, para orar em nome de Yeshua HaMashiach, precisamos ao mesmo tempo de estarmos submetidos à sua vontade no nosso melhor entendimento. Em nome de Yeshua HaMashiach significa com a sua autorização. Oramos por intermédio dele, nosso sumo sacerdote. Hebreus 4, versículos 14 a 16. Mashiach, nosso sumo sacerdote, foi tentado como nós em todas as coisas, versículo 15. Ele compreende as nossas fraquezas. É da sua vontade revelada conceder-nos o Espírito, Lucas 11:13, e ajudar-nos a viver uma vida mais abundante, João 10:10. O contato íntimo com o Criador do céu e da terra dá-nos paz mental e confiança serena de que nada nos poderá destruir. Como inspiração, o Eterno deixou-nos na sua palavra um registro de como ele ouviu e respondeu às súplicas de um homem convertido, visto que este homem ter tido o espírito reto e ter obedecido ao que conhecia. Em 2 Reis 20, versículos 1 a 11, lemos o episódio de como o rei Ezequias, que estava a ponto de morrer, procurou o socorro do Altíssimo. O próprio profeta Isaías havia anunciado a Ezequias que ele ia morrer, mas Ezequias sabia que o Eterno era todo misericordioso e que havia obedecido no melhor do seu entendimento. Assim, Ezequias chorou muitíssimo e buscou a intervenção do Eterno, 2 Reis 23. Ele suplicou com todo o seu coração. Apesar de ter dito previamente a Isaías que Ezequias morreria, o Altíssimo ouviu e respondeu à fervorosa oração de Ezequias. O Eterno adicionou-lhe mais 15 anos de vida. Mas terá sido só por isso? Não, de modo algum. Ezequias não duvidou do poder do Eterno para intervir e agir como fazem as pessoas do mundo. Ele fez um pedido a mais, que o Eterno lhe desse um sinal especial de que seria curado. Versículo 8. O servo do Eterno, Isaías, deu a Ezequias a escolha do sinal que preferisse. A sombra da luz do sol iria mover-se 10 graus para diante ou 10 graus para trás. Ezequias disse que seria mais difícil a sombra recuar 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Altíssimo e fez voltar a sombra 10 graus atrás. Versículo 11. Por causa da fé de Ezequias, da obediência e das súplicas fervorosas, o Eterno dos Exércitos não só curou e lhe adicionou mais 15 anos de vida, mas realmente fez com que o sol retrocedesse o seu caminho nos céus. Isso não foi uma ilusão óptica. Os milagres do Altíssimo são reais, porque para o Eterno nada é impossível. Lucas 1:37. Se crermos sinceramente na palavra do Eterno, como a verdade, João 17:17, isso devia nos inspirar e a orar sempre como se fosse a última oportunidade de nos aproximar dele. Oremos pela sua obra, pelos demais crentes e servos do Altíssimo, por todo o povo de Israel. Peçamos com fé pelo suprimento de nossas necessidades, pois ele é o Todo-Poderoso. Yeshua disse em Mateus 6, versículos 14 e 15, porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Precisamos de forma sincera e completa de perdoar ao próximo. Não devemos de guardar rancor nem de abrigar qualquer ressentimento. Senão os nossos pedidos de perdão e realmente qualquer outro pedido não será ouvido. Mas se perdoarmos ao nosso próximo e se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. A oração acompanhada da reflexão oferece uma oportunidade para uma autoanálise a fim de determinar se realmente nos arrependemos dos nossos pecados e de termos perdoado de fato as ofensas dos outros. Não há lugar para fingimentos. Até aqui precisamos de humildade e de ajuda do Eterno. Muitos estudos já foram escritos sobre o poder surpreendente do que os hábitos têm sobre as nossas vidas. Eles descrevem como a formação de padrões apropriados de pensamentos e de hábitos do dia a dia, mesmo nas coisas mínimas, frequentemente determinam a diferença entre o sucesso e a mediocridade em muitas áreas da nossa vida. Em nenhum outro aspecto da vida é isso mais importante do que na esfera espiritual dos estudos bíblicos regulares, na meditação e oração pessoal dirigida ao nosso Pai Celestial. Nas Escrituras, nada
nada do que foi escrito está lá por acaso. Tudo é para a nossa instrução. Romanos 15:4, João 5:39. O Altíssimo coloca exemplos na palavra por uma razão definida. Vejamos. O profeta Daniel estava em perigo de perder a própria vida se orasse. Não obstante, decidiu continuar fiel, quer ao seu próprio hábito diário, quer a seu Elohim, o padrão de vida que fez dele um dos servos do Altíssimo mais honrado e poderoso da história. Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado proibindo a petição a qualquer outro que não fosse ao rei, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Elohim, como também antes costumava fazer. Observe esta afirmação, como costumava fazer. Era hábito de Daniel orar de joelhos diante do Altíssimo 3 vezes ao dia. Observe-se também o exemplo do rei Davi, quando estava tomado de grande angústia. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Salmo 55:17. Davi era um homem autêntico, um guerreiro poderoso, excelente músico e compositor, e um líder inspirado. Mas ele estava sempre em apuros, por isso fazia súplicas ao Altíssimo. Salmo 55:1, por exemplo. Repetidamente tinha de derramar o coração e pedir misericórdia, força, orientação e libertação. Ao ler os Salmos de Davi, nota-se obviamente que ele não só orava de joelhos, mas que constantemente conversava com o Eterno, relatando-lhe e confessando-lhe tudo. Para Davi, o Altíssimo era propriamente o centro da sua existência. Ele tinha, como se diz, a atitude de oração, muitas vezes durante o dia. Ao amanhecer de cada dia, ao visitarmos pela primeira vez o nascer do sol, as refeições, ao deitar ou por cada instante devemos sempre falar com o Eterno, agradecer-lhe por tudo o que nos concede, não apenas pelo que se espera, mas principalmente pelas provações e coisas ruins do nosso dia a dia, pois é através dela que poderemos refinar o nosso caráter, a nossa comunhão com o Altíssimo. Devemos orar por tudo. Pedimos ao nosso Pai e amigo sabedoria, orientação, paciência e misericórdia, forças e amor, ao enfrentarmos os vários desafios que nos surgem. Nós deveríamos, porque isso também é uma forma de orar, de comunhão, de andar com o Eterno, como fizeram os grandes homens da antiguidade, como Enoque, Noé, Jó e Abraão. Frequentemente, Yeshua levantava-se muito cedo, ainda estando escuro, sabendo nós que isso por vezes é bem difícil, e saía para um lugar deserto para orar, Marcos 1:35. Yeshua desejava restabelecer aquele contato íntimo com o Altíssimo bem cedo pela manhã. Assim também nós devíamos fazer. O estudo é importante, fala sobre a Torá, sobre as profecias, sobre o que convém ou não convém também, mas em tantos estudos sobre cada detalhe, não se deve desconsiderar o mais importante, de termos tempo para o contato íntimo com o nosso Criador. Em certas ocasiões, em momentos de tensão fora do normal, ou antes de tomar uma decisão de grande importância, como a escolha dos 12 apóstolos, Yeshua orava com fervor e por muito tempo, pela noite dentro, implorando a seu Pai por ajuda, sabedoria e orientação para os problemas do dia seguinte, Lucas 6:12 e 13. Era hábito de nosso Mestre, que é o nosso exemplo perfeito, orar ao Eterno continuadamente e com todo o seu coração. Assim, quando chegou a hora de morrer, a coisa mais óbvia e natural que podia fazer e fez, foi cair de joelho, elevar o coração e as mãos ao Todo-Poderoso e orar. Com o suor derramando-lhe sobre o corpo e as lágrimas correndo sobre seu rosto, Hebreus 5:7, ele rogava ao Eterno para lhe dar forças e amor, a fim de ser o sacrifício perfeito que ele, somente ele, poderia ser. Então, finalmente, quando soube que o Pai lhe havia respondido, retornou aos seus discípulos, que dormiam, como se nada percebessem sobre a gravidade do momento e do que estava prestes a acontecer, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Lucas 22:4-6. Nestes últimos dias, em que existe o potencial da extinção do mundo, tal como o conhecemos, nós também temos a urgência de aprender a fazer o mesmo. Precisamos de cultivar o hábito da oração fervorosa e contínua ao Altíssimo, fazendo a parte das nossas vidas, assim como faz a respiração a cada instante. Pois assim como acontece com o ar que se respira, a qualidade e finalmente o prolongamento da nossa vida depende diretamente dessa atitude. Sendo o tópico base a oração, faz todo sentido chamarmos a atenção para uma frase que por vezes passa desapercebida, um apontamento sobre a oração que Yeshua nos deixou como modelo. Mateus 6, versículos 9 a 13. Portanto, vós orareis assim:
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. A oração modelo que Yeshua nos ensinou, conhecida como Pai Nosso, é ensinada não como algo a ser repetido, mas como um modelo para as nossas orações, que devem sempre passar por 1. Dirigirmos-nos à pessoa correta, o Eterno, o Pai Celestial. Exemplo dado por Yeshua, Pai Nosso que estás nos céus. Enaltecer o seu santo nome. Exemplo dado por Yeshua, santificado seja o teu nome. Manifestar o desejo que temos de um mundo governado por ele. Exemplo dado por Yeshua, venha o teu reino. Ansiar pelo cumprimento da sua vontade. Exemplo dado por Yeshua, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. 5. Agradecer o fato dele suprir as nossas necessidades e dar-nos o sustento diário, sem pensar no amanhã, pois basta a cada dia o seu mal. Exemplo dado por Yeshua, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. 6. Pedir perdão pelos nossos pecados e que nos dê sempre o discernimento de também sabermos perdoar para sermos perdoados. Exemplo dado por Yeshua, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. 7. Pedir ao Eterno que nos livre das tentações e dos trilhos do adversário. Exemplo dado por Yeshua, não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. 8. E fechar a oração com Amém, depositando toda a nossa confiança nele, sabendo que ele é fiel para cumprir as suas promessas. Amém. El Melech Neeman significa Elohim é um rei fiel, e não assim seja, como é o pensamento geral. Logo, se o Eterno é um rei fiel, cumprirá tudo aquilo que prometeu. Shalom.